notícias, novidades jurídicas do Esporte Clube Corinthians Paulista, sempre uma alegria, né? Tem também no São Paulo, tem também em todo lugar, mas de qualquer forma, aqui no Deve Todo Dia, vocês viram anteontem, com exclusividade, a decisão do Ministério Público. Peraí que eu preciso colocar aqui para vocês. Aqui, ó. A decisão do Ministério Público que intimou o Corinthians. Deixa eu pegar aqui o papel só para subir a decisão onde ela está. Aqui, ó. Intimou o Corinthians no dia 27, dizendo que, havendo... não, essa é a primeira decisão, eu pus o papel errado, mas o pedido do Ministério Público que foi feito na terça-feira, intimando o Corinthians em 48 horas a entregar a ata da reunião de segunda-feira, que teria ou destituiu o Tuma Júnior, o contrato e a prestação de serviço da Ernst Young sob as contas do Corinthians, além de contas desde 2018 que foram ou não aprovadas pelos conselhos fiscais. Acabou o prazo. O Corinthians entregou, Piper? Acabei de conversar hoje de manhã com o promotor Cássio Concerino. Não entregou. Então, mas aí que está o negócio. Então, o Corinthians, mais uma vez, reiteradamente, desobedece, exige ordens judiciais. Então, a questão é, o que é que vai ser feito contra o Corinthians, contra a direção do Corinthians? Que não é a primeira vez. Então pede, o Corinthians não manda, pede de novo, o Corinthians não manda, e aí vai ser... E isso vai se estender até quando? Pois é, nesse caso, diferente da decisão do juiz de ontem, que falava que o Corinthians tinha que entregar, é um pedido do Ministério Público que está conduzindo um inquérito, né, de movimentação própria sobre o uso do cartão corporativo. Trago agora, então, o pedido do Ministério Público, que também indica uma possibilidade de intervenção, já que está muito preocupado com a condução interna da política do Corinthians em desobediência, segundo o Ministério Público, do próprio estatuto, é um pedido do Ministério Público que está incluído no processo. A questão o Corinthians mudou a postura com o Ministério Público. 2 semanas atrás, o Cássio Concerino esteve no Parque São Jorge em reunião com o diretor jurídico, com o presidente do Corinthians, com o atual diretor financeiro, para levantar esses documentos. O Corinthians se defende, dizendo que naquele mesmo dia entregou tudo o que podia, que mostrou, que ele já foi embora com um monte de documento, e que o que estaria faltando, o Corinthians está requisitando internamente, que são as atas dos conselhos fiscais dos anos tal e tal. São segundo o Corinthians, 2 anos. O Ministério Público não diz isso. E segundo o Corinthians, esses documentos, sabe o quê? Eles não existem. Porque depende do presidente do Conselho Fiscal tê-lo, e como era outra gestão, não localizar o documento. Agora, assim, um clube de futebol que não tem que não arquiva a própria história, não é assim, não é a ata da reunião dos tio da bocha. É a ata da reunião do Conselho Fiscal, que aprova, não desaprova, conta, indica ou não indica a governança no clube. Não tem cabimento. É um absurdo completo. Se não existe o documento, se sumiu o documento, o presidente do Conselho Fiscal daquela época não fez a reunião, ou fez a reunião e não tem ata, de qualquer forma, é um absurdo completo. Essas pessoas precisam responder com os seus CPFs. O Corinthians não cobrar, o presidente da época, o presidente atual, o presidente do Conselho, não cobrar que isso existe e seja guardado de maneira profissional num arquivo digital, num arquivo de papel, eu tenho que guardar o meu imposto de renda magrinho não sei quantos anos. Como é que o Corinthians não tem? Não, e pera lá, a gente está falando de uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano. Como é que uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano não vai ter atas do seu conselho fiscal? Onde já se viu isso? Então, esse é o tipo da desculpa que não cola. E se não tem, que respondam na justiça por não ter. Porque como é que uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano não vai ter um documento que trata, inclusive, de julgar internamente as suas próprias contas? Imagina, por exemplo, uma rede de mercados que fatura 1 bilhão por ano. Muito bem. Tá? Seu conselho financeiro lá todo ano vai fazer, enfim, reuniões para fechar o balanço, para decidir investimentos e tal. Beleza. Daqui a pouco, daqui 6 meses, chega alguém e fala, então, precisamos, enfim, requisitar as decisões que foram tomadas. Não tenho mais. Como assim não tem mais? Isso não existe em empresa nenhuma. Então, é óbvio que é alguém tentando esconder alguma coisa.
Pois é, e eu assim, vou ser muito sincera, e fui sincera com a pessoa que me falou em off essas situações, então vou repetir aqui o que eu já falei para ele. Não é sério isso. O atual presidente, o atual diretor de não tem culpa. Tem. Sabe por quê? O clube, ninguém obriga ninguém a ser presidente do Corinthians. É uma honra na vida, não é? É uma coisa altruísta, nem salário tem. Ou diretor jurídico do clube, cargos desses não tem salário. Então, é o seguinte: entrou no Corinthians, achou que não tem o documento, no dia seguinte, ou nos 5 dias depois que foi procurar o papel, não existe, vai ao Conselho de Ética do clube, vai à imprensa e denuncia o amiguinho da gestão passada. Por que nunca fizeram isso? Lógico. Mas a gente pegou o barco desse jeito. Então, pegou o barco desse jeito, pega a radiografia que foi feita por uma consultoria externa e mostra para a imprensa, mostra para a torcida. O que não dá é todo mundo encobrindo o anterior, até porque essas pessoas, nas gestões anteriores, estavam sentadas no conselho, então também procrastinaram. Não tem culpa, ninguém tem culpa, é muito fácil assim. Veja bem, foi não sei quando, foi não sei quem, coisa do São Paulo, sacou o dinheiro, 7 milhões que não sabe como foi gasto, mas o Conselho Fiscal aprovou, ou não sei quem lá sabe que o dinheiro foi gasto em espécie no dia do jogo. Pô, agora descobriram isso? Todo mundo que está sentado no Conselho do São Paulo não viu isso antes porque não quis. Ouviu e ficou quieto? Então muito surpresos, viu, Piperno? Está todo mundo muito surpreso que não tem as atas do Conselho Fiscal. Eu disse aqui, logo depois que o Osmar Stabile assumiu, vocês vão lembrar, é que essas coisas elas ficam vazias no caminho e a gente esquece. Você lembra que eu falei quem era o presidente do Conselho Fiscal do Corinthians logo depois do Stabile assumir indeferidamente? O ex-advogado do Augusto Melo. O cara que definiu Augusto Melo lá atrás, antes dele ser presidente, para poder protocolar a candidatura dele, porque ele não tinha ficha limpa. Então, o ex-advogado do Augusto Melo, que é cara do clube, é hoje o presidente do Conselho Fiscal. Hoje. Mas, assim, todo mundo sabe disso e o cara tá lá. Mas o Augusto Melo é um câncer no Corinthians. Todos os pares dele estão ainda. Como assim? Tem que expulsar os últimos 3 presidentes. E tem, eles e muito mais gente, né? Então, e esse último particularmente, ele teve, inclusive, participação em contratos fechados aí de forma ilícita, né? Tudo aquilo que a gente já falou. E como é que, então, alguém tão intimamente ligado a ele faz parte, né, de uma nova gestão e lidando exatamente com as contas do clube? Olha, eu vou falar uma coisa, aquela história da raposa tomando conta de galinheiro, no caso do Corinthians, é fichinha, hein? Que coisa, no caso do Corinthians é com requinte de crueldade. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com as notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação. Dá uma olhada também no nosso YouTube Shop, lá tem diversos produtos do Corinthians. Você vai gostar bastante, mesmo que você não vá comprar, clica lá para dar aquela moral pra gente. Se puder. Obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.